nós somos muito gratos pela vida. Você pode estar aí dizendo, eu odeio minha vida, eu tô de saco cheio de viver, eu tô com vários problemas. Sim, eu entendo tudo isso. Independente de você não querer viver, independente de você ter todos os problemas, no inconsciente, nessa essência, nessa alma, nós somos muito gratos pela vida. Então, nós somos gratos pelo pai e pela mãe. Por que dói tanto a rejeição de pai e de mãe? Porque a gente ama tanto eles que nos deram a vida, que a gente não entende como que eles não podem aprovar a gente. Então, no inconsciente fica a informação. As pessoas que me trouxeram para a vida me rejeitam. Então, eu não mereço essa vida. Volto a falar, isso tá no nosso inconsciente, a gente não sabe disso, não é racional, não é claro, por isso que eu trago a informação, para que comece a ficar claro para você e para você começar a entender por que dói tanto quando você quer ser feliz, quando você tá se realizando e você vê sua mãe ou seu pai, né, que não estão felizes. Eu falo muito de mãe, mas sempre o pai tá ligado a isso, porque nós somos feitos de 50% de pai e 50% de mãe. Então nós temos esse amor por esses pais e a gente odeia quando a gente se sente rejeitada, quando a gente não se sente aprovado, porque no inconsciente fica a mensagem: eu te dei a vida, mas eu não te aprovo. Muitas vezes o pai vai falar, você tem que fazer diferente, a mãe fala, né, você tem que fazer algo de diferente, e a gente sente isso como uma contrariedade, como se a gente estivesse fazendo o que a gente está fazendo de forma errada. Então a gente começa a ter essa revolta, essa mágoa de mãe, de pai. Claro que tem situações de mãe e de pai bem complicada, de agressão, de abuso, tudo isso a gente pode ver, pode entender dentro do campo da constelação, que traz essa oportunidade de um novo olhar. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com toda a rejeição, tudo que acontece entre você e sua mãe, é muito difícil quando você vê a sua mãe sofrer. Mesmo longe, né, você quer se desapegar dessa mãe, não quero mais ter contato e tudo mais, mas quando você sabe, quando você tem uma notícia que ela não tá bem, que ela não tá feliz, isso internamente, sem você entender racionalmente, começa a pesar. É justamente por conta desse amor pela vida. A gente julga pai e mãe, né? Enquanto a gente julga pai e mãe, a gente faz igual eles, gente. A gente repete eles. Como que a gente pode fazer para ir liberando essa sensação de que a gente é responsável pela felicidade da mãe? Quando a gente entende que a gente está fora do nosso lugar. Muitas vezes a gente está sendo mãe da nossa mãe. A gente tem a pretensão, e gente, tem uma pretensão que é muito forte e é muito inconsciente, que eu peço para vocês, a partir dessa informação, começar a observar. Nós muitas vezes nos colocamos no lugar da nossa mãe, mas como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, quando a gente faz isso, o nosso lugar tá vazio. O nosso lugar não está sendo ocupado. O nosso lugar está vazio porque a gente está ocupando o lugar da mãe. E a mãe está ocupando o lugar da filha. Então, pela natureza, houve uma quebra natural. É a mesma coisa, eu quero que uma pimenta amadureça. Mas como que ela vai amadurecer se eu não plantar a semente? E a partir da semente que ela vai amadurecer. Então, quando eu crio essa tensão, quando eu vou pro lugar da minha mãe e a minha mãe tá no meu lugar, eu criei uma tensão. É como se eu fosse a pimenta e a minha mãe a semente. Mas eu tô querendo que a semente venha depois, né? Então, quebra a ordem natural, a lei da vida. E por isso que a gente começa a criar um monte de emaranhados e um monte de problema. Ontem tive uma constelação que foi muito interessante, assim, porque a mulher me trouxe essa questão. Ficou muito claro o quanto que ela estava fora do lugar dela no sistema familiar, ela estava no lugar da mãe. E aí quando ela viu isso ficou muito claro, ela falava assim: a minha mãe não se coloca no lugar de mãe, mas não é a sua mãe que tem que se colocar no lugar de mãe, é você internamente entender
que ela tem o lugar dela e você tem o lugar seu. Você só existe por causa dessa mãe que existe. E aí foi feito todo um processo de uma resistência muito grande dessa mulher assumir o lugar da filha, né? Tanto que ela falava, minha mãe tem que mudar, minha mãe, então olha o julgamento que essa mulher tinha com a mãe. E aí quando eu trouxe essa questão de quando ela acha que ela é a salvadora, ela tá maior que a mãe, né? Ela não tem uma raiz na vida dela, ela fica uma pessoa sem raiz. Ela pode escolher continuar naquele lugar da mãe, mas ela não vai se realizar na vida, porque ela não tem força, ela não tem sustentação, ela não tem base emocional, energética para que ela possa ir para a vida, né? E aí ela falou, eu quero mudar. Eu quero sair desse lugar, mas ela não conseguia ver a mãe grande. Até que eu comecei a trazer a história dessa mãe. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 30. Quantos anos sua mãe tem? Ah, tem 58. Ok, então digamos que a sua mãe viveu quase 30 anos antes de você. E você acredita que você, vindo 30 anos depois da história da sua mãe, pode resolver as coisas? Então, quem era sua mãe antes de você? Se você é a salvadora dela, quem era sua mãe antes de você? Ela teve uma história que ela dava conta, ela passou por situações que ela dava conta, ela tem toda uma infância, ela tem toda uma história do sistema familiar. Se você é grande e nasceu dessa mãe, essa mãe é muito grande. Uma pela história dela e outra pela capacidade de te dar 50% dessa grandeza que ela traz. Ela pode escolher não usar da forma que você acha ideal, mas ela é tão grande que ela dá conta dessa dor, desse sofrimento, dessa forma que você acha que não é ideal. Vou falar uma coisa que eu gosto de falar, que eu já falei em outros vídeos, mas eu acho que reforça muito assim. Quando eu entendi o meu lugar, entendi o lugar da minha mãe, eu entendi que eu é que não dava conta, né? Que eu que precisava resolver as coisas. Porque a minha mãe, ela dá conta sem terapia. Ela dá conta sem fazer os processos que eu faço. Então ela que é forte. Eu é que não dou conta, que preciso de ajuda para resolver, para entender, para fazer as terapias, para me libertar daquele lugar de dor que eu não consigo escolher, que eu não consigo continuar escolhendo, que eu quero sair, que eu quero construir novas coisas, né? E é necessário esse corte, esse vínculo para que você vá para a vida, entenda e crie a sua história, porque assim há crescimento para o sistema familiar. Quando a gente está ali envolvido com os problemas, quando a gente está ali querendo ser maior que a mãe, querendo salvar a mãe, se acha responsável pela felicidade dela, sendo que ela não quer escolher a felicidade porque ela tem que passar por isso e ela escolhe isso independente do motivo. Olha isso, como resolver? Entender que a infelicidade da sua mãe é uma escolha dela. Se ela não faz terapia, se ela não acha outras formas de relacionar, se ela não consegue ou se ela não quer, é uma escolha dela. Fran, eu posso ajudar minha mãe? Dependendo de qual lugar você se coloca. Se você se colocar no lugar de filha, em retribuição a essa vida, quer contribuir com a sua mãe, que ela tá pedindo a sua ajuda, você pode. Agora, se a sua mãe nem pediu a sua ajuda e você acha que tem que fazer alguma coisa, que acha que tem que ajudar, você tá criando emaranhado porque você tá grande e tá fora do seu lugar. E aí você vai começar a se sentir culpada, porque não é a ordem natural das coisas. A gente não veio para fazer as mães felizes. Muitas vezes é fato que as mães, elas transferem a carência que existe no sistema familiar dela, lá ela com a mãe dela, para nós que somos filhos. É muito comum isso. Porém, a gente entende que você também é fruto dessa história e está buscando ajuda para que você encontre essa liberdade, né? Que você procure essa independência, honrando toda essa história que aconteceu. Mas que você, como filha, não pode ser a peneira desse sol, não pode querer tapar o sol. A sua mãe tem problema com a mãe dela, ou ela resolve, ou ela segura porque ela é grande e dá conta.
Então, tenho que ir pra vida, eu tenho que sair de casa, mas a minha mãe vai ficar sozinha, vai se sentir triste, abandonada. A questão de abandono e de solidão que a sua mãe tem a ver com a questão do pai e da mãe com a sua mãe, dos seus avós com a sua mãe. Não tem a ver com você. Você não pode ter essa função, essa responsabilidade, você se achar nesse lugar de que você vai suprir essa dor e essa carência da sua mãe. Porque quando ela permitiu que você viesse à vida, ela permitiu que você viesse com gostos, com personalidades, com potenciais, para que você desenvolvesse na sua própria história. E aí, se você fica ali cuidando dessa mãe para que ela não se sinta abandonada, uma que nunca vai preencher o vazio dela, porque a raiz não tá ali, ela pode achar que tá, mas tá lá, e outra que você não vai estar honrando a sua vida que você recebeu com todos os seus potenciais, vivendo o que ela permitiu que você viesse, porque quando há esse corte umbilical, há crescimento para o sistema inteiro. Porque o sistema, ele se expande, ele vai construir novas coisas, viver novas coisas, ter essa evolução. E quando você alimenta esse ciclo, fica mais doente, mais dor, mais repetitivo. Vamos parar de achar que a gente é salvador, que esse lugar é um lugar que a gente não percebe, eu vou falar com muita amorosidade. É um lugar de arrogância nossa. De a gente achar que a gente vai salvar toda uma história, de a gente vai salvar todo um contexto. É por amor, é bonito isso, a causa sempre é bonito, mas esse amor é um amor em desordem, porque é o amor que fere uma lei natural hierárquica da vida. Quem veio antes, veio primeiro, é maior, independente das atitudes que você julga certo e errado. Quanto mais você julga, mais você repete. Então entrega para eles a responsabilidade deles, né? Assim que resolve. Fran, como eu vou me libertar dessa necessidade de me sentir responsável pela felicidade da minha mãe? Entendendo que o seu lugar é o lugar de pequena, sua mãe tem uma história antes de você. Se ela te deu a vida e você é grande, é porque ela é grande, porque tem força nesse sistema, porque tem potenciais que você já percebeu que tem, por isso que tá nesse lugar de eu sou útil, eu sei fazer, eu posso fazer muitas coisas boas, né? Porque você traz essa informação desse DNA, desse sistema. Então você assume o seu lugar, permite o lugar da sua mãe como um lugar de grande, que sem ela você não existia. Dá o lugar para os seus avós, para todo mundo que precisa, que existiu para que você existisse, eles abriram um caminho para você chegar até aqui. E entende que quando você faz por você, quando você vai para a vida, quando você se realiza plenamente, você, na alma, no inconsciente, na essência de cada uma dessas pessoas que abriram para você esse caminho, tem essa gratidão, se sentem realizados por você ter a independência e poder seguir com as suas próprias pernas. Sabe que o pai e a mãe se sentem realizados, se sentem com missão cumprida quando o filho vai para a vida independente. Então, por mais que a mãe tenha carência lá do pai e da mãe dela e use você como uma forma, não me abandona, né? Você supre essa dor, toda essa mágoa que eu tenho. Por mais que você queira ficar aqui, no inconsciente, lá na essência da sua mãe, ela tem culpa por te colocar nesse lugar. Porque, em essência, na lei natural da vida, ela se realiza, ela se sente uma boa mãe quando você vai pra vida se realizar. Então, em resumo, o que você vai fazer para liberar essa culpa e o que você vai fazer para assumir esse lugar? Entregar para eles e viver a sua vida plenamente. Quando você vive a sua vida plenamente, você faz por cada um desse sistema o que eles não puderam fazer por N motivos, né? Por limitações, por não conhecimento e tudo mais. Então, bora viver essa vida plenamente, gente. Quando nos sentimos maiores do que a nossa mãe, o que acontece na nossa vida? Trava tudo, Adriana. É como se a gente fosse uma árvore sem raiz. Porque como que a gente veio pra vida? O início da nossa vida acontece no nosso nascimento. Então, tudo começa e termina em pai e mãe.
tudo. Então a gente só existe porque esses pais existem. Se a gente não reconhece o lugar desses pais, é como se inconscientemente a gente não existisse. Então é uma árvore sem raiz, qualquer vento cai. Aí impacta na prosperidade, impacta no financeiro, impacta no trabalho, impacta nos relacionamentos, impacta na saúde, impacta em vários assuntos, tá, Adriane? Muito boa sua pergunta. Então tem muita gente, inclusive, que fala assim: Fran, eu tô cansada de buscar autoconhecimento, eu já fiz de tudo que eu faço não dá certo. Eu pego pra essa pessoa e falo: peraí, você não fez de tudo, porque se você fizesse de tudo, você não estaria no lugar que você tá hoje. Então, que lugar que você ocupa dentro do sistema familiar? Ah, eu me sinto filha, então vamos abrir uma mesa. Quando a gente abre a mesa e traz o inconsciente, a mesa que eu digo a constelação, o campo da constelação, tá? Quando a gente abre um campo da constelação, a gente vê que no inconsciente ela não assumiu o lugar dela, e por isso que tá no emaranhado só e a vida não vai pra frente. Então, gente, todo o programa, né, toda semana do resgate do feminino, ele existe para mostrar para você que tem coisas que precisam ser feitas, que se você não fizer, vai travar. Ai, não tenho tempo para fazer. A prioridade é a sua vida, você está construindo a sua vida. Ai, não tenho como investir nisso. Você é perfeito para gerar os recursos, né? Tem muitos materiais gratuitos para que você vá desenvolvendo, vá expandindo essas percepções, para que você consiga sair desse lugar e ver que você pode gerar recursos. Muitas de nós estamos na nossa dor, focado na dor. Ah, eu não posso, eu não consigo, né? Ao invés de expandir essa percepção e ver o que eu posso fazer para sair disso. Ah, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso investir em fazer o que eu ainda não fiz para que eu possa desenvolver. Então, a prioridade é você que dá o tom, é você que escolhe cada dia e cada minuto como é que vai ser a sua vida, né? Então, eu trago essas reflexões justamente porque às vezes a gente está tão identificada, tão perto da dor, que a gente acha que não tem solução. E tem porque eu consegui essa solução, hoje eu vivo a minha vida construindo tudo isso porque eu ressignifiquei a minha relação com a minha mãe, mesmo tendo as questões e tal, eu sei o que é meu, o que é dela, respeito, acolho, olho com muita amorosidade, muita gratidão por tudo que aconteceu, porque me ensinou demais. E aí vem outra pergunta, né? Isso que você tá reclamando aí, só tem reclamação, dor e sofrimento, não tem aprendizado? De novo, sempre tem aprendizado. Então, bora começar a querer transformar, né? E você quer transformação, então você precisa transformar a sua forma de ver tudo aquilo lá. E os conteúdos vão ajudando. Hoje tenho consciência que meus pais são crianças feridas e que mesmo feridos me deram tudo o que eles tinham. Gente, isso é muito legal, porque ontem também eu fiz uma constelação que tinha muita raiva do pai do campo. Quando eu trouxe o pai do pai e a pessoa viu a energia que tinha do pai dela com o avô, ela ficou: uau, eu recebi mais do que o meu pai recebeu. E aí parou, aquela raiva, ela liberou assim de um jeito incrível, sabe? Às vezes a gente vicia em estar ali julgando o pai, mãe e tudo mais, e o quanto que isso gera de problema na gente, porque a gente não vai pra vida fazer e usar o que a gente recebeu, né? Por mais que a gente queira ter a raiva desse pai, essa raiva passa por dentro da gente. A raiva dessa mãe, essa raiva passa por dentro da gente. Mais fere a gente mesmo do que o outro. Quando eu vou ressignificar minha relação com a mãe, eu preciso ter contato com a minha mãe? Não, é tudo dentro, é tudo dentro. Às vezes sua mãe tá tão enrolada nos processos dela, tá tão presa, tão olhando para trás, pra família, pra mãe e tal, que ela não vai conseguir te ver mesmo, mas que ela já te deu tudo o que você precisava para que você se veja, para que você siga a sua vida. A minha mãe se faz de vítima, se esconde por trás de uma religião. Isso é muito comum. Muitas mulheres não gostam do papel de mãe, por isso rejeitam os filhos, e eles falam que é por causa do julgamento social. Sim, total. Muitas mães têm tantos
muitos traumas. Pensa bem, se a minha avó já não queria ter a minha mãe já veio com rejeição. Aquilo tá no DNA dela. Quando ela me gera, já tem essa rejeição no meu DNA. Eu tenho duas opções para fazer, né? Porque a gente faz escolha o tempo todo. Eu posso escolher continuar alimentando essa rejeição e ter essa rejeição de eu ter sido rejeitada, ou eu posso entender, olhar para ela e dizer: uau, aconteceu isso com eles, mas eu vou fazer diferente a partir daqui. Então eu vou acolher a história, respeitar a história e agradecer a oportunidade de ter vindo nesse momento, entender tudo isso para que eu possa fazer diferente. Porque se eu não tiver essa postura, eu tô sendo igual o que eu tô falando que a minha mãe é. Eu tô no lugar de vítima. Se eu esperar para que eles mudem, gente, vai passar a sua vida e você não se realizou. Essa é a má notícia que eu tenho para dar para você. Ah, a Fran é cruel. Mas é a realidade, porque eu tô falando de algo maior que a gente. Eu tô falando de um fluxo natural da vida. De novo, não tem como essa pimenteira dar pimenta se ela não tiver raiz, gente. Qualquer vento, qualquer temporal derruba ela. Então, para que ela seja forte e tenha frutos, ela tem que ter raízes fortes. A nossa raiz é quem nos deu a vida. Se a gente não tem essa raiz forte, independente do que aconteceu, porque ninguém aqui é super-heróis, eu tô aqui cheia de sombra e cheia de potencial. Tô compartilhando para vocês as minhas sombras e os meus potenciais. Então eu posso errar e os meus pais não podem. Sabe, Fabi, eu vejo que todo mundo tem traços narcisistas. Eu falei já da mãe cruel. Ela é mãe pelo fato de ter te dado a vida. Se você não entende que isso é dela, que tem a ver com as rejeições dela, com a mãe dela, você vai ficar ali se permitindo ser agredida, se permitindo... Não, ela já te deu o que precisa, então... Corta esse cordão, para de julgar ela e vai pra vida fazer o que você tem que fazer. Nós, consteladores, nós temos um olhar sobre esse termo do narcisista de uma forma assim, vai no sentido contrário do que a gente acredita. Porque quando eu tô chamando a minha mãe de narcisista, eu tô julgando. Quando eu tô chamando a minha mãe de narcisista, eu tô no lugar da vítima. Ah, Fran, mas foi muito sofrido pra mim. Pra mim também foi. Pra minha dor também foi sofrido. Para um monte de mulheres que eu recebo e sinto a energia, que eu sei o quanto que dói, mas para essa mãe também, porque ela tá nesse lugar, porque coisas aconteceram, ou ela tá honrando pessoas excluídas, ou ela não recebeu isso da mãe dela, do sistema dela. Ai, minha mãe recebeu de tudo e hoje ela é cruel comigo. Se você abrir o campo, você vai ver que tá tendo honra a algum excluído. Então, através da sua mãe, ele tá querendo ser visto, sabe? Então, tem coisas além da sua dor. É isso que eu quero dizer. Doeu pra você, mas esse sistema, para ter aberto esse caminho para você, passou por muita dor. E quando você para de olhar só pra sua dor, você consegue ver, entender coisas que vão explicar isso que você não entende hoje. Fran, para mim é muito difícil viver a minha vida sem acessar meus pais. Sinto muito a falta deles. Oh, meu amor, que bom que você tá aqui. Quando você não tem esse pai dentro de você e essa mãe dentro de você, quando você não tomou a força desses pais, você tem essa dependência. Quando você acha que você depende deles, é porque em algum lugar você não acredita que você é capaz também, né? Tem esse lugar de tipo, eu não vou dar conta sozinha, mas você recebeu tudo. Não consigo desapegar da minha mãe narcisista. Tenho crença de que serei injusta e não cuidar dela, porque ela está idosa. Você pode cuidar da sua mãe se você tiver no lugar de filha, né? Em gratidão a essa vida, a gente pode cuidar dessa mãe. O problema é quando a gente acha essa mãe incapaz. Ah, mas ela tem limitações. Ok, só que ela chegou até ali, né? Com a idade que ela tá e tudo mais. Então é porque ela deu conta. A gente não sabe se a gente vai dar conta de chegar nessa idade da forma que eles chegaram. Então tudo é do lugar que você ocupa. Se você estiver no lugar de julgamento, tem sofrimento, tem culpa, tem tudo mais. Seus pais vão se sentir realizados quando eles verem você realizada. No inconsciente, na essência, essa é a lei natural da vida. Então, quer fazer por eles, faça por você. Essa é a melhor forma
sempre. Como assumir no inconsciente também o meu lugar. Quando você acessa o seu lugar, você libera muitas coisas, você sente que você está no seu lugar, né? As coisas ficam mais leves para você, Fernanda. Então, só o fato, né, de a gente abrir um campo de constelação, reconhecer o lugar que a gente está, entender por que a gente sustenta aquele lugar e liberar aquilo ali, você começa a se sentir muito leve, as coisas ao seu redor começam a mudar, começam a fluir, porque você realmente assumiu o seu lugar, então você não tem que fazer mais força para ter menos resultado. Você sabe quando você assume. E como que faz? Com as constelações, com as terapias, com esse lugar de olhar por que você sustenta o lugar que você tá hoje. 2 pessoas passaram na nossa vida, um homem, uma mulher, que por algum motivo houve a permissão dessa fecundação e mesmo com todos os problemas dele, eles permitiram que você fosse gerada 9 meses, até você vir pra vida. Eles são pai e mãe. As pessoas que criam são pais de criação, são mães de criação. Gratidão a esse pai e essa mãe que deram o acolhimento que você não teve por esses pais que te geraram. Mas gratidão a esses pais que te geraram, que você pôde ter o acolhimento por esses pais de criação. É mais ou menos essa lógica, tá? As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Por que a gente diz que as pessoas sugam a nossa energia? Porque a gente acha que está dando mais do que está recebendo, a gente está grandão. E aí a gente acha que a gente é o salvador aquilo. Então eles vêm e sugam. Quando a gente está no nosso lugar, sendo a gente tá compartilhando, a gente fica com mais energia ainda. Muita gente fala, Fran, você não fica esgotada depois do atendimento? Eu digo, eu não, gente. Depois de um atendimento eu fico muito cheia de energia, porque eu sei o que é meu, eu me conheço para saber o que é meu, o que é da pessoa. E eu acredito que a pessoa tem capacidade, assim como eu, de resolver os problemas dela, assim como eu resolvi os meus. Eu não sou salvadora dela, eu sou um canal de informação para ela. E o momento que ela decidir resolver, ela vai resolver, assim como eu. Então, quando eu entrego o que é do outro pro outro e pego o que é meu, ninguém suga nada. Olha quantas desconstruções e crenças que nos puxam para baixo ao invés de nos incentivar para a vida, sabe? Quando a gente acha que o outro tem o poder de tirar a sua energia, que o outro tem o poder de te ferir, a gente tá da vítima, tá? Observa, a gente não vai mudar tudo de um dia pro outro, mas observa para que você possa se libertar desse lugar, de toda essa dor, porque isso traz dor para você.